A criança chorou. O trem chegou. Ela caiu. Não tem. Precisa de complemento? Todo mundo entendeu? Sim. Não, todo mundo entendeu. Então é verbo intransitivo. Tá? O verbo intransitivo não exige complemento. Porém, pode aparecer adjunto adverbial. Tá? Então eu falo, eu cheguei. Todo mundo entendeu. Só que eu cheguei aonde? A Roma. A Roma é adjunto adverbial de lugar. Daí você faz uma outra pergunta. Quando? Em outubro. Em outubro, adjunto adverbial de tempo. Tá? Mas o adjunto não é considerado complemento, tá? Então aqui eu cheguei é um verbo intransitivo. O verbo chegar, ele exige a preposição a. Então agora eu estou falando de regência. A regência, você vai verificar se a palavra vai exigir preposição ou não. E qual preposição? A. Então, se você falar cheguei em Roma, você comete um erro de regência. Tá? Eu cheguei na faculdade. Isso aí é coloquial, popular. A norma culta, você vai ter que falar cheguei com crase faculdade. Se fosse colégio, cheguei ao colégio. Isso é regência verbal. E as pessoas erram demais na linguagem oral. Ninguém lembra. Professora, posso ir no banheiro? Não é ir no banheiro, é ir ao banheiro. Se você fala no banheiro, você está cometendo um erro de regência. Chama solecismo de regência, quando é um erro. Tá? Vamos ver um outro verbo. A enfermeira assiste o doente. Esse assiste aqui quer dizer presta assistência, socorre, tá? Então assiste quem? O doente. Não sei se vocês se lembram que essas duas perguntinhas aqui é do verbo transitivo direto. O quê? Vou colocar acento quando coloco, não tem mais nada depois, tá? E quem? As duas perguntinhas. O que, quem é do transitivo direto. E todas as outras com preposição, vocês se lembram? De que, de quem, a quem, com quem, por quê, todas são do indireto. Tá? Então, olha, aqui é objeto direto. Isso aqui é não é sintática, tá? É que eu estou explicando para poder ensinar a regência, que o assunto é regência. Então, aqui o assiste. Se eu puser VTD, vocês vão saber que é verbo transitivo direto, não tem problema? Sim. Tá. Agora o verbo assistir. Todo mundo erra a regência do verbo assistir. Até na televisão você vai ouvir errado. Tá? O verbo assistir, quando é ver, é assistir a alguma coisa. Então não é assistir o filme. Fala assim, assista hoje à noite o filme. Não, a norma culta, assista hoje à noite ao filme. Então a perguntinha é a que. Se é a que, tem preposição. Então aqui é objeto deixa eu escrever em vez, senão eu meto vocês. Objeto indireto. Então aqui é verbo transitivo indireto. Só que às vezes o verbo pede dois complementos. Eu falo assim para os alunos, vamos lembrar, Dias dos Namorados, dia 12 de junho. Ela ou ele, né? Ela deu um presente ao namorado. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, dá o quê? Presente, objeto direto. A quem? Ao namorado. Então, olha o exemplo aqui que eu vou entregar. Entreguei. Você vai perguntar, o quê? Pacote. Agora eu posso pôr o D só, né? Objeto direto. A quem? Ao professor. Objeto indireto. Então, o entregar é verbo transitivo direto e indireto. Lembraram isso aí lá do seu oitavo ano e mais o ensino médio? Tá? Eu vou dar outro exemplo de verbo transitivo direto e indireto, porque esse aqui costuma cair em concurso.
Tá? Preferir. Prefiro. Eu vou desligar, tá, gente? É que quando eu cheguei, eu liguei para casa, o marido não atendeu. Vou desligar, o forno vibra. Será que era o meu? Não sei, era mesmo. Pode ser que não seja, pode ser que o barulho seja igual. O meu é alto, estava baixo o barulho. Prefiro o quê? Cinema, objeto direto. A quê? A teatro, objeto indireto. Então, prefiro é transitivo direto e indireto. Como que as pessoas falam na linguagem oral? Prefiro cinema do que teatro. Tá errado. Se cair em concurso, você sabe que isso aí tá errado. Outra coisa, não pode falar prefiro mais, prefiro 1000 vezes, prefiro antes. O que quer dizer preferir? Você coloca a coisa em primeiro lugar, tá? Então você teria que corrigir também. Se tivesse prefiro mais cinema do que teatro, você teria que corrigir. Prefiro cinema a teatro. Poderia ser aqui o cinema. Se você puser o cinema, aqui fica ao teatro. Tá? Por exemplo, prefiro fruta a doce. Quer dizer que sempre eu vou preferir fruta. Né? Agora, se eu falo, prefiro a fruta ao doce, é aquela fruta específica. Se eu tivesse uma mesa aqui com fruta e doce, eu falasse, olha gente, eu prefiro a fruta ao doce, porque é aquela fruta específica. Mas se eu falar, prefiro doce à fruta, é que sempre na minha vida, qualquer lugar que eu for, eu vou colocar primeiro doce na frente de fruta. Eu falei o contrário da menina. Entendeu? E se colocasse, prefiro cinema que... Tá errado. Também tá errado. Também tá errado. É sempre A. Sempre há. Sempre A. Tá? Agora aqui, se usar a palavra feminina, daí vai ter crase. Por exemplo, prefiro o doce. Aí tem crase aqui. Que aqui é artigo, então aqui é preposição mais artigo. A fruta. Agora, se fala prefiro doce, aí aqui não tem. Tá? Agora, se for o contrário, daí não tem crase nunca, porque doce é masculino. Por exemplo, prefiro a fruta a doce. Daí jamais pode ter crase, porque doce é palavra masculina. Cuidado, tem gente que tem mania de pôr acento em doce. Isso quando eu não vejo, eu dou C ainda, em vez de doce. Põe um acento no C, tá? É como gente que coloca acento, que eu falei pra vocês, em coco, na receita, né? Você tem caderno de receita? Olha lá, hein? Coco não tem acento, só cocô, né? Então, no último ovo, tá? Então, existem alguns verbos que, dependendo do sentido, assistir foi um que eu dei exemplo. Ele varia, tá? Você tem que ver o sentido. Se cai lá no concurso, você tem que ver o sentido. Então, por exemplo, o verbo agradar. Quando ele quer dizer acariciar, ele é transitivo direto. A mãe agrada quem? O filho. Objeto direto, verbo transitivo direto. Agora, o cantor não agradou aos presentes. Aqui não é fazer carinho, tá? Aqui é ser agradável. Então, aqui agradou a quem? Aos presentes. Então, aqui é objeto indireto e aqui é verbo transitivo indireto. Vocês estão entendendo aqui o que é intransitivo, transitivo direto, transitivo direto? É que tem, na verdade, decorar, né? Direto é o que quem? Vou colocar depois as perguntinhas, não, vou colocar aqui, do indireto. Aqui, aqui. De que? De que? Em que? Em quem? Com que? Com quem? E
Porque. Por quê? Copiar, eu espero copiar para ele falar. Tá esquentando já? Tá? Não. Não. Mas eu me lembrei que eu falei que se vocês criassem e-mail, era para vocês falarem aí, para eles passarem o e-mail de vocês. E eles me avisaram também, né? Vocês esqueceram de falar? Não, eu falei. Você falou? Falei Para quem? para você e para outra professora que também não mandou o conteúdo. É. Dá Não é isso, mas eu te e-mail para você. Não, ninguém me deu o e-mail. Não. Então, a gente não tinha mais aula. Ah, já não estava com Exatamente. você. Porque eu quando Só que vocês eu não tinham avisei para avisar as professoras que não tinham. É. Entendeu? Porque eles não conseguem entrar em contato com você aqui. Nunca ligaram, é só o Jaci que me liga. Sempre o Jaci, não daqui. Então, tem que ir lá de novo falar para ele. Porque a outra Exatamente. professora também não mandou. É. A de Lauda, né? É. Ali na segunda linha é de que e de quem, é isso? É, de quem, e aqui, com que, em quem, com quem, por que, por quem. Tem um outro jeitinho para entender quando você fala assim, o verbo pede. Pede, exige complemento. Exige. Eu falo assim, ó, eu comprei. Você vai falar, eu comprei? O quê? O quê? Então tá exigindo complemento. Agora aqui na regência eu vou explicar. Termo regente é aquele que vai exigir o complemento. E aquilo que está completando é o termo regido. É o que eu vou falar agora quando eu passar a transparência, isso em regência, né? Mas é assim mesmo. O verbo transita é outro termo, né? Então ele está transitando, ele vai exigir complemento ou não? Eu sorri. Tem sentido completo. Não exige complemento. Agora, ela comprou o quê? Um carro. Eu perdi o quê? Meu lápis. Eu confio. Vocês perguntam, confio? Ou em que, ou se for pessoa, em quem? Tá? Então, exige complemento. Se exige complemento, ele é ou transitivo direto, transitivo indireto, ou as duas coisas, né? Que é o transitivo direto e indireto. Também chamado de bitransitivo. O que é bitransitivo? Porque tem duas transitividades, né? Ele pede objeto direto e ele pede objeto indireto. Então, gente, o que eu vou explicar lá agora, até aqui, ó, nós estamos tratando de regência verbal, tá? Até aqui. Por quê? Porque cheguei é um verbo. O verbo está exigindo preposição? Tá. Assiste é um verbo. Está exigindo preposição? Não. Que assiste quem? Né? Assistir está exigindo? Está exigindo preposição. Olha a preposição lá aqui. Ao filme. Entreguei. Aqui não, né? Entreguei o quê e depois a quem. Dois complementos. Preferir, também o verbo está exigindo dois complementos. Sem preposição, que é o cinema, e com preposição, que é o a teatro. A mãe agrada. Quem? O filho. Aqui está sem preposição. Agora, o cantor não agradou a quem? Aos presentes. Preposição. Tudo isso é regência verbal. Que nós estamos vendo, o que o verbo está exigindo? Está exigindo preposição, mesmo que não exija complemento, porque o adjetivo verbal não é complemento, né? Nós estamos verificando se ele vai exigir preposição ou não e qual preposição. Agora, aqui, que é mais fácil, é a regência nominal. Então, é o que completa um adjetivo, um substantivo, um advérbio. Vou dar exemplo para advérbio daqui a pouco. Eu falo, ele é útil. Você vai perguntar útil a quê?
a sociedade, tá? A sociedade não é objeto não, é complemento nominal, que eu não vou explicar agora, complemento nominal. Ele é residente. Residente onde? Na Rua Lopes Chaves. Na Rua Lopes Chaves a gente vai dar os lugares. Mas por que eu coloquei aqui? Porque as pessoas erram. Eu já vi escola em que o requerimento já está o modelo e o modelo está errado. Vem residente, a rua tal. E não é. Quem reside, não reside em algum lugar. Quem reside, reside em. Então, reside, quando é verbo, reside na Rua Lopes Chaves. E se usar o adjetivo residente? Também. Residente na Rua Lopes Chaves. Esse também é um caso que cai bastante. Tá? Agora, vamos ver um exemplo com substantivo. Tenho aversão, você vai perguntar, a quê? A camarão. Exige a preposição a. E a aversão é um substantivo. Então, por isso que nós estamos tratando da regência nominal. E por último, com advérbio, relativamente a quê? A isso. Tá? Então, aqui é um advérbio. Então, esses 3 exemplos que eu dei são de regência nominal. Tá? Mas agora vai ter aqui na folhinha. Isso aí foi só para dar início ao que nós vamos ver. Apagar a luz. Dá para puxar a cortina aí, por favor? Deixa eu puxar mais, vai ficar maior. Tá? Tá difícil. A luz onde é? Sai da porta? A outra? Onde? Eu acho que é lá, porque as outras estão procurando lá para fora. Ela vai apagar lá dentro. Então, é verdade. Tá dando para enxergar aí? Hã? Dá para puxar a cortina um pouquinho? Aí atrás não tem cortina, né? Não. Tá dando para vocês enxergarem? Hã? Não dá. Se vai para frente, ele vai ficar um pouquinho Mais o quê? mais preto. Vai pra frente fica mais preto? Mas ele diminui o tamanho. Mas diminui o tamanho. Ele diminui. Mas ele fica mais dentro, fica mais longe ainda. Isso. Ah, meu pessoal pode Regência. entrar pra frente. Regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos da frase, verificando como se estabelece essa dependência, se vai exigir a, se vai exigir em, por ou não vai exigir preposição, né? Regência verbal é a maneira como o verbo vai ser o termo regente, se relaciona com seus complementos. Os complementos são os termos regidos. Por exemplo, aquele aluno esqueceu. Vocês vão perguntar, esqueceu? O O quê? quê? A apostila. Então, a apostila, objeto direto, é o termo regido. E o regente, qual é aquele que vai exigir o complemento? Verbo transitivo direto, é o esqueceu. Só que na linguagem oral, como é que as pessoas falam? Erram também a regência. Fala assim, e ele esqueceu da apostila. Tá errado. Ou ele esqueceu a apostila, ou ele se esqueceu da apostila. Mesma coisa o lembrar. Não é, eu lembrei do seu aniversário. Não, eu lembrei o seu aniversário, eu sei um artigo, eu lembrei seu aniversário. Agora se usar o me, eu me lembrei do seu aniversário, desse seu aniversário. Tá? Então a linguagem oral, por isso que a regência é difícil, porque não respeitam na linguagem oral, né? Então olha aqui, aquele aluno se esqueceu, agora vai ter o dela, da apostila, tá? Objeto indireto. E o termo regente é o verbo esquecer-se, né? Que é pronominal, esquecer-se. Eu me esqueço, tu te esqueces, você se esquece. Por falar nisso, cai muito também em concurso,
esse caso que as pessoas falam, nós se esquecemos, está erradíssimo. Nós, vocês dão risada, mas quase sempre eu ouço, uma vez na semana eu ouço alguém falando isso. Né? Nós nos machucamos, nós nos machucamos, nós nos esquecemos. Tá? Cuidado. Eu vi na novela em Avenida Brasil, o Max, não sei se foi o Max falando isso, alguma coisa, nós ser, e era nós nos, né? Implicar. Então vamos ver a regência de alguns verbos. Olha, na apostila tem mais casos, tá? Aqui são os principais, são aqueles que geralmente caem. Mas aquele aluno que é estudioso vai estudar todos, né? Além desses da apostila. É que vocês iam trazer, eu ia comentar algum outro aí que você tivesse dúvida, mas vocês não sabiam, não trouxeram. O implicar, esse primeiro caso eu vejo errado, tem revista e jornal. Esse material tem na apostila, nós precisamos copiar. Não, esse material vocês não vão copiar, vocês vão prestar atenção, tá? Na apostila tem, não igual ao meu, mas vai ter o exercício. No exercício, você vai aprender pelo exercício isso aqui, tá? Olha, daqui, o implicar, tá? Implicar até em revista e jornal, às vezes as pessoas erram. Não os outros sentidos. Esse daqui, no sentido de acarretar, tá? Ter como consequência. O que as pessoas fazem? Colocam um em. Não é tal infração implicou em multa ou na multa. Porque na não adianta colocar na, hein? Que na é em mais a. Não tem em, é implicar alguma coisa. Tal infração implicou multa. Tá? Então erram demais isso. É verbo transitivo direto e aqui é objeto direto. Agora existe o outro sentido do verbo implicar. É implicar com. A professora implicou com o aluno que dormiu na sala. Então é implicar com. A professora implicou com os alunos que estavam sentados atrás. Né? Então é implicar com. Aí tem preposição. Outro exemplo. Implicar-se em. Coloca aí, anota aí, gente. Põe implicar com. Põe um exemplo aí. Implicar com, tem preposição. Professora implicou com o aluno que estava dormindo. Professora implicou com o aluno que estava dormindo. Põe um outro sentido de implicar, que não é esse aqui que as pessoas erram. Implicar-se em. Exemplo. Ele implicou-se em falcatruas. Olha o mensalão aí, hein? Né? Ele implicou-se em falcatruas. Tá? Falcatruas quer dizer corrupções, ações ilícitas. Ou ele esteve implicado, ó adjetivo, esteve implicado em falcatruas. Aí pode, aí tem o em daí. Mas não é esse o sentido que as pessoas mais usam. Mais usam esse daqui e errado, né? Então, tal infração, que é diferente de inflação, né? Lembra parônimo? Palavra parecida, mas não é igual. Inflação, aumento de preço. O Brasil estava 100, agora começou a ter probleminha aí de inflação de novo, né? E inflação é desacatar, por isso que tem infrator menor. Né? Agora o verbo namorar. Olha, eu brinco com meus alunos assim, eu sei que hoje em dia é tão raro isso, né, namorar, mas você tem que aprender o verbo namorar, tá? Não é namorar com, ele não exige preposição. Então, não é Maria namora com João, é Maria namora quem? João. Pode pôr o João. Qual a diferença de João ou João? O João, quando você tem, é mais próximo, você está mais intimidade. Daí você põe o João, tá? Então, o que é namorar com? É que existia na minha época. Namorar com é quando você namorava alguém e tinha que carregar outra pessoa junto. Então, eu namorava com o meu irmão, tá? Mas não vai fazer uma frase dessa, vai pensar que é uma relação incestuosa.
não é isso? Porque você tinha que carregar o irmão para segurar a vela. Então, todo mundo que tem namorado aí, quem tem namorado, levanta a mão, namorada. Falei que é raro hoje em dia? Só fica daqui, fica dali e ninguém namora, não é? Então é namorar alguém, tá? Esse verbo cai muito também, né? Obedecer ou desobedecer vai exigir a. É obedecer a alguém. Desobedecer a alguém. Então tá errado falar obedece o pai. É obedece ao pai. E se fosse a mãe? A mãe com crase. crase. Tá? Erram muito também. Preferir, falei agora há pouco. Na linguagem oculta, existe dois complementos. Um sem preposição e outro com a preposição a. Prefiro o que? Cinema, objeto direto. A que? A teatro, objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Tá? Simpatizar é outro verbo que costuma cair. Por quê? Porque as pessoas pensam que o simpatizar é pronominal. Pensam que é simpatizar-se. E as pessoas falam, eu me simpatizo. Você se simpatiza, não é assim? Não tem esse pronome, tá? O verbo é apenas simpatizar. Então simpatizei com quem? Com aquela pessoa, objeto indireto. Mas não tem o me. Olha como é que as pessoas, não é pronominal. Assim na linguagem culta não são aceitas construções como simpatizei com aquela pessoa, ela não se simpatizou com você. Isso aqui tá errado. Tá errado. Tá? Eu simpatizo com você, eu antipatizo com você. Ele simpatiza com você, ele antipatiza com você. Sem o pronome. Estou indo muito rápido? Fale, hein? Posso passar para o aspirar? O aspirar é um pouquinho mais complicado, porque ele tem mais de um sentido. Então você vai ter que verificar qual que é o sentido dele. Oi? Não, aqui só meio período. O outro módulo é lá, depois do almoço era assistente social. Vocês avisam? Eles também não estão sabendo, então, o que eu comi. Não sei. Sabe nada, hein? Sabe nada. Por enquanto. Aspirar, no sentido de inspirar, dezembro, sorver, fazer isso, ó. Atrair o ar para os pulmões. Tá? Ele não tem complemento. Nós aspiramos o quê? Um ar poluído. O aspirador aspirou o pó. Tá? Eu aspiro o perfume. Vai sentir o cheiro. Tá? Um gelo puro. Agora. Oi. Na apostila tem também o sentido de desejar. É agora. É o que eu vou pôr agora. Ó, só ela trouxe a apostila. Ó, só ela que é aplicada. Aí, adivinhou. Telepatia. Sabia que eu ia usar. Olha. No sentido de almejar, pretender, ter como objetivo, daí exige a preposição a. A funcionária aspirava a quê? A uma promoção. Eu aspirava ao cargo, não é isso? Vocês vão prestar um concurso, por quê? Porque vocês aspiram a um cargo. E não aspiram um cargo. Não é respirar o cargo, é pretender, almejar. Tá? Então é transitivo e indireto. Então vai ter que ter a preposição a. Tá? Então, ó, não pode colocar lhes, porque lhes é só para objeto indireto. Vocês sabiam disso? Que nunca lhes vai ser objeto direto? Nunca. Tá? Em caso raro, pode ser adjunto nominal. Por exemplo, beijei-lhe as mãos. O que quer dizer beijei-lhe as mãos? Beijei as suas mãos. Então, esse lhes, na análise sintática, vai ser adjunto adnominal. Mas em 90% dos casos, lhes é objeto indireto. Se esse verbo, a
aqui, embora ele seja transitivo e indireto, não existe os alhês. Eu aspiro-lhe. Isso não tem. Deveria ter, né? Porque ele é objeto indireto, transitivo e indireto, mas não tem. Agora o assistir, que eu já falei. Oi. Se eu retirar o A, a frase está errada? Tá errado. Tá errado. Ninguém respeita na linguagem oral, mas se cai no concurso, tá errado. Não, tá errado, né? A norma culta é o caso do preferir, que as pessoas põem do que e tá errado. Vocês têm que estudar sempre a forma culta, né? O assistir eu falei agora há pouco, só não falei esse terceiro tipo, tá? No sentido de ver, presenciar, exige complemento com a preposição a. Então não pode assistirmos um filme, hein? Assistimos a quê? A um filme. Se não tiver o artigo, ao filme. E se for feminino, assisto a novela. Com crase. Né? Agora aqui especificou, eles assistem às novelas da Globo, com crase. Passa para o masculino. Eles assistem aos filmes da Globo. Sempre que dá para passar para o masculino, fica aos. Você já sabe que o feminino tem crase. É uma regra prática. Né? Agora, esse terceiro tipo, a apostila aí tem terceiro tipo, no sentido de caber, pertencer, daí exige complemento com a preposição a. É um direito que assiste ao trabalhador. É um direito que cabe a quem? Ou que pertence a quem? Ao trabalhador. Daí tem a preposição a aí. Tem ou não? Tem, né? Tá. Existe um outro que eu nem coloquei porque é tão raro, que é no sentido de morar. Eu assisto em Mogi das Cruzes. Mas ninguém mais quase usa isso aí. Não tenho visto nem cair em concurso. Quer dizer, eu moro. Agora, esqueceram lembrar, que eu falei agora há pouco. Quando não são pronominais, exige complemento sem preposição. Eles esqueceram o caderno. Eles lembraram o caderno, por exemplo. Agora, se puser o pronome, ó, eles se esqueceram do caderno. Eles se lembraram do caderno, tá? Daí vai ser objeto indireto, porque tem preposição aqui, né? Do ED mais outro, tá? Agora, existe essa construção, gente, é horrível. Nós não vamos fazer isso aí nunca, só se cair em concurso, tá? Há uma construção com esses verbos em que a coisa esquecida ou lembrada passa a funcionar como sujeito, sofrendo o verbo leve alteração no sentido. Esqueceu-me o fato. Vocês já viram? Sabe o que quer dizer esqueceu o fato? Quer dizer, o fato é o sujeito. O fato caiu no esquecimento. Lembrou-me o problema. Quer dizer, o problema me fez lembrar, né? Ele veio à lembrança, o problema. Mas vocês nunca vão fazer uma redação usando isso daqui. Mas com certeza pode achar um livro antigo ou então num concurso. Existe isso daí. Fica feio mesmo, né? Porque nós estranhamos, ninguém usa. Esqueceu-me o fato, lembrou-me o problema. Tá? Não sei se na apostila de vocês tem esse caso. Agora, o informar. O informar, ele pede dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Quem informa, informa que alguma coisa a alguém. Ou então, informa alguém de alguma coisa. De alguma coisa. Então, por exemplo, a professora informou o quê? A nota. Objeto direto. A quem? Ao aluno. Objeto indireto. A professora informou quem? O aluno. De quê? Da nota. Aqui tanto faz. Deixa eu pôr o A entre parênteses. Da nota ou sobre a nota. O que não pode? Ter preposição nos dois lugares. Se você fizer a frase assim, ó, informou ao aluno da nota, tá errado. Como é que vai ter dois objetos indiretos? Existe objeto indireto composto, mas daí ele é junto. Por exemplo, preciso de você e dele. Aí é objeto indireto composto, né? Mas não pode pôr preposição nos dois lugares. Ou aqui, né? Ou então você pode passar, ó, ao aluno, a nota, a ordem, tanto faz, tá? Mas aí... sempre nessa ordem. Mas não pode ter preposição nos dois lugares. Ou é a nota ao aluno,
ou é o aluno da nota ou sobre a nota, porque sobre também é preposição. Agora, você não pode pôr ao aluno da nota. Não pode. É errado. Mas, Vai ter exercício aí seria, por exemplo, informou ao aluno sobre a É nota. errado. Também é errado. Porque ao aluno, o a é preposição. Sim. E sobre também é preposição. Sim. Aí tá errado também. Tá? Agora o pagar, perdoar. Olha, posso falar? Ninguém quase Cairia usa errado, usa corretamente. Cairia. Pagar, perdoar. Quando tem como complemento uma palavra que denote coisa, não existe preposição. Daí tudo bem, ninguém erra. Paguei. O quê? A como? Já é direto. Só que quando é para pessoa, tem que fazer a perguntinha a quem? Paguei a quem? Perdoei a quem? Só que as pessoas não falam assim, perdoei você. Não é isso? Não é perdoei você o certo. Perdoei a você. Tá? Ah, eu paguei o médico. Não é assim que as pessoas falam? Não é. O certo é paguei ao médico. E se fosse médica, paguei a médica com graça. Tá? Então, pagar e perdoar estão juntos, porque eles seguem a mesma regra. Ó, paguei a quem? Ao médico. Perdoei o quê? O pecado. Agora, quando é pessoa, perdoei a quem? A você. Só que ele pode ser também direto e indireto. Quando conta, perdoava o quê? A quem? O agiota, sabe o que é agiota, né? Pessoa que empresta dinheiro a juros, cobrando juros exorbitantes, né? O agiota não perdoava o quê? A dívida. Objeto direto. A quem? Aos devedores. Perdoei. O quê? O pecado. Objeto direto. A quem? Ao pecador. Objeto indireto. Tá? É mais caro, mas tem. Então, olha lá. Ele pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto e pode ser transitivo direto e indireto. Tudo depende do contexto. Você tem que olhar lá para ver o sentido e ver se está existindo complemento, quantos complementos estão existindo, né? Assim por diante. Posso passar para o proceder? Proceder. No sentido de ter fundamento, fazer sentido ou comportar-se, não exige complemento. Trata-se, portanto, de um verbo intransitivo. Aqueles boatos não procedem. Quer dizer que aqueles boatos não têm fundamento. Tá? O não é jus verbal de negação. E aqui não tem complemento nenhum. Por isso que eu coloquei VI. VI é verbo intransitivo. O intransitivo não exige complemento nenhum. Nem sem preposição, nem com preposição. Proceder aqui na apostila? Agora, você procede mal, você age mal, se comporta mal, né? Também é intransitivo, tá? Porque mal, não sei se vocês se lembram, é adjunto adverbial de modo, na análise sintática. Você se comporta de que maneira? Mal ou bem? Então, adjunto adverbial de modo. No sentido de executar, fazer, existe complemento com a preposição a. O delegado procederá a quê? Ao inquérito. Olha a preposição a aqui. Eu não coloquei objeto indireto, né? Procederá a quê? Ao inquérito. Se, no sentido de originar-se, quer dizer, ter como origem, vem de onde? Né? Existe a preposição de. O avião procede de onde? De Londres. Adjunto adverbial de lugar. Então não tem complemento, porque o adjunto adverbial não é complemento. Verbo intransitivo. Gente, quando vocês não estiverem entendendo, eu queria que vocês falassem, professora, não entendi, explica, né? Porque senão fica complicado. Professora, o ao inquérito é o quê, então? Objeto Lá em cima. indireto, que a perguntinha aqui é a quê? Procederá Então, mas a quê? procederá não é um verbo intransitivo? Não, depende do sentido, é o que eu falei. Ah, tá. Quando Nesse tem mais sentido. de um, quando tem um sentido só, é uma beleza. Mas tem o a lá, que é aquele que nós vimos intransitivo. Né? Por exemplo, você procede mal, é intransitivo. Qual foi outro exemplo?
de ter fundamento lá, que eu acabei de falar, aqueles boatos não procedem. Quer dizer que aqueles boatos não têm fundamento intransitivo. Mas aqui não, né? Aqui... Oi. Mas assim, se eu não entendi errado aqui na apostila, está dizendo que quando é de derivar, de ter origem, ele exige a preposição ter. É esse aqui, de Londres. Mas esse não diz que ele é intransitivo? Mas, mas adjunto adverbial não é complemento. Mas aqui está dizendo que ele é intransitivo indireto. Não. Ó, tá vendo? Aqui é você não tem entendido errado. Eu tinha um pouquinho. Não. Desculpa falar. Não. Aqui é o daqui. É isso, olha, aqui não falou nada. Ó, é esse segundo, olha. E fazer, ó. Quando é ter origem, derivar-se, rege a preposição de. Não falou o que é. Eu estou falando aí, positivo. Agora, quando é fazer, executar, daí sim é transitivo direto, que é o caso desse aqui. O delegado procederá a quê? Ao inquérito. Tá? Não está errado, até levei um susto. Você falou, será que a apostila está errada? Não, mas é que estão juntos. Mas aqui não falou que esse daqui é transitivo direto. Mas ele não disse que não é. Não falou o que é. Exatamente. Não falou o que é. O sentido de ter origem, derivar-se, rege a preposição ter. Existe a preposição ter, tá correto. Mas não falou o que é. Tá? Por quê? Porque o adjunto adverbial, essas são as controvérsias da língua portuguesa. Isso aí que fica Há quem até critique a língua portuguesa. Olha, pensa bem. Eu fui. Quando não é na gíria, fui, né? Falando sem ser gíria. Eu fui. Não é obrigatório você falar foi aonde? É. Só que a resposta não é objeto. A resposta é adjunto adverbial de lugar. E o adjunto adverbial não é considerado complemento. Por isso que o verbo é intransitivo. É criticado. Já teve congressos que as pessoas até comentavam. Olha uma língua complicada, né? Não, eu fui. Onde? Professora, mas o sentido do verbo aí, ele não muda na questão de ser verbo intransitivo. Não. Muda, vem cá. Lá em Dependendo cima, do o sentido, B, ele é uma esse B. coisa diferente aqui. Como eu disse, lá você procede Mas aí eu vou mal. fazer essa pergunta, procede Você a tem que ver o quê? sentido. Você tem que ver o sentido da frase, é o contexto. Aí que está o problema. Por isso que quando é uma coisa só, obedecer, desobedecer, é fácil. Você grava, olha, é sempre há alguém e há alguma coisa. Pronto, acabou. Agora, quando tem A, B, C, você tem que ver o sentido. Tá? Então o B, quando ele fica verbo transitivo, aqui então, aí nesse transitivo sentido. indireto, que procederá a quê? Ao inquérito. Agora, procede de onde? De Londres. Aqui é intransitivo. Tá? Mas aí, procede. Procede quer dizer se origina. O avião se origina, o avião está vindo. Tá? Ele é proveniente. De onde? De Londres. Só que Londres é adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial não é complemento. Só objeto direto e objeto indireto que são complementos. Por isso que o verbo é intransitivo. O intransitivo não é só aquele que parou, depois dele acabou. Pode ter adjuntos verbiais, tá? Eu posso falar assim, o trem chegou. Intransitivo. O trem chegou à estação às 8 horas. A estação, adjunto verbial de lugar. Às 8 horas, adjunto verbial de tempo. Mas ele continua sendo intransitivo. Porque adjunto verbial não é considerado complemento. Tá? Então não está errado a apostila não. Só não explicou o que era o dela, né? Agora, visar. Visar, olha aqui, gente. A, B e C. Você tem que ver, depende do sentido. Tá? Primeiro, no sentido de mirar, existe complemento sem preposição. Gente, isso vocês não vão entender. Ele visou o quê? O alvo. A polícia visou o quê? Quem? O marginal. Tá? Agora, no sentido de pôr o visto, também não tem preposição. Gerente visou o quê? O cheque. Visou o quê? O documento. Né? Agora, a letra C, gente, ele é sinônimo daquele verbo que eu falei agora há pouco. Ele é sinônimo do aspirar.
quando quer dizer ter em vista, ter como objetivo, almejar. Lembra do cargo que eu falei? Você aspirar ao cargo? É sinônimo, visar. Você visa ao cargo. Você visa a promoção com crase. Então, olha aqui. Os brasileiros visam a quê? A dias melhores. Objeto indireto. Ele é sinônimo do aspirar, tá? Costuma cair bastante também. Visar a quê? Aspirar a quê? Vai ter que ter o a e preposição. Mas aí, os brasileiros visam... A quê? Que é ter como objetivo. Então, aí Agora, quando ele visou o quê? O cheque, daí não tem Mas eu preposição. poderia perguntar, visam o quê? Tá errado. Se você fizer essa pergunta, você vai errar. Porque visam o quê? É quando é pra mirar. Pegou a arma, visou o alvo. O aluno avisou o professor, o aluno jogou giz. Tem professor que tem mania, né? O aluno tá conversando, bagunçando, joga giz na cabeça. Ó, visou o aluno e jogou o giz. Então, aqui, se você fizer pergunta o que, você erra. Porque aqui é o que e aqui é o que. Aqui não. Aqui é sinônimo do aspirar, é almejar, ter como objetivo, ter em vista, querer. A perguntinha é a quê? A dias melhores. Então, ó, eu viso ao cargo, eu aspiro ao cargo, eu viso a promoção, com crase. Eu viso ao cargo. Então o segredo está no sentido do verbo. No sentido do verbo. Se você entender o sentido se dele... você souber o sentido, mas se tiver estudado, né? Você pode entender perfeitamente o sentido e fazer como ele disse, fazer a perguntinha ok e colocar sem o a. Então, mas você sabe que o sentido de visar é ter em vista, você sabe que vai ter que é verbo intransitivo. Não é intransitivo. Verbo quer dizer indireto. Mas você tem que saber as duas coisas. Além do sentido lá no contexto, você tem que ter estudado para saber que ele é diferente em cada um. Não é só o sentido, né? Agora o último que eu dei aí, residir, que é a mesma coisa que morar. São intransitivos, só que você tem que saber que eles exigem a preposição em. Então não é reside a rua tal, reside na rua tal. Quando estiver no emprego de vocês errado o modelo do requerimento, peça para corrigir, tá? Porque às vezes já vem errado lá e você só vai preencher, né? Então ele reside onde? Na Rua Maranhão, adjunto adverbial de lugar. E aqui é verbo intransitivo. Quantos verbos? A apostila deu mais, deu custar. Quantos são no total? É que eu dei os mais difíceis, né? Os que mais caem. Custar, Querer? custar, chamar. Chamar é uma loucura. Chamar pode tudo, gente. Você pode chamar alguém, ou você pode chamar a alguém. Tanto faz, correto. Eu chamei-o, tá certo? Eu chamei-lhe, também tá certo. Só que se você falar chamei-o, é transitivo direto. Se você puser chamei-lhe, transitivo indireto. Tá? E pode ter no predicativo do objeto. Você pode chamar alguém de alguma coisa. Chamei-o de covarde. Ou chamei-lhe de covarde. Tá? Então, o chamar não tem dificuldade nenhuma, porque ele pode ser um monte de coisa. Né? O outro que quer querer, eu acho que vai ter no exercício. Querer é assim. Eu quero a caneta. Eu quero o lápis. Tudo bem, transitivo direto. Só que quando é no sentido de amar, aí ele vai exigir o a. A mãe quer muito aos filhos. Aí quer dizer que ela ama. Aí tem esse aos filhos, tem a preposição lá. Tá? Então, por exemplo, a mãe quer muito as filhas, com crase. Porque no sentido de amar, vai exigir querer a alguém. Tá? Ele dá uma escolher também. Ué, o eu já tem direto. Por isso. Quero-lhe bem. Não tem essa frase? Quero-lhe bem. E eu objeto indireto. Só que daí o sentido é de... A mãe quer os filhos. Ela está chamando os filhos. Ela quer os filhos aqui agora. Ó. Quer os filhos. Transitivo direto.
Agora, a mãe quer aos filhos, daí é transitivo e indireto, só que o sentido é outro, porque ela ama os filhos. Tá? Custar, eu não sei se eu tenho exercício. Custar... Eu tô com a minha aí, viu, gente? Vocês pensam que eu não trouxe. Não, custar é fácil, né? Custar, custa muito, custa pouco, é intransitivo. A roupa custou muito, né? Intransitivo. Daí tem difícil. Pode ser intransitivo ou transitivo indireto. Ó, muito custa viver tão longe de casa. Quer dizer que viver longe de casa custa muito, tá? Agora, pode custar a alguém também. Vamos ver se deu exemplo. Tá. Custa-me crer. Custa a mim. O que custa a mim? Acreditar em tal coisa. Existem essas outras construções. Mas os principais que eu coloquei aqui na lousa, tá? Que são os que mais caem em concurso, são esses que eu coloquei na lousa. Agora, a regência nominal eu coloquei agora há pouco aqui. Lembra um exemplo? Completa substantivo, adjetivo ou advérbio. Por exemplo, as crianças têm necessidade. Vocês perguntam, necessidade de quê? Exijo de comida, tá? Então, necessidade é substantivo. Por isso que é regência nominal. Sou favorável a quê? A sua decisão. Um crase. Aqui é facultativo, porque o sua é pronome possessivo feminino, nós vamos ver quando olharmos crase. Votamos favoravelmente a quê? Ao projeto. Exige a preposição a. Então agora vamos ver se vocês entenderam. Nós vamos fazer o exercício aí. Aí tem que pegar para quem chegou atrasado, né? Quem chegou atrasado? Quando é a próxima aula de vocês agora? Dia 6, né? Com a outra professora. Mais alguém?